Olá, muito bom dia. Bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast Desconstruir a Mente, aqui um produto da Gazeta das Caldas. O meu nome é Jenny Lage e hoje tenho aqui uma convidada muito especial. Olá, Carlota. Olá, bom dia. Este podcast tem aqui o objetivo de falar um bocadinho sobre hábitos de vida saudável. Eu não sei se já ouviste alguns episódios ou se conheces aqui o conceito. Sim. Muito bem. E então, eu convidei a Carlota porque eu achei que era muito importante falar aqui sobre um tema que eu acho que não é muito discutido usualmente, que é aqui a psicologia da educação, que é a tua especialidade. E gostaria que começares primeiro por falar um bocadinho sobre ti. Pronto, eu já te conheço, obviamente, mas se calhar os nossos ouvintes ainda não. E contares-nos um bocadinho como é que esta área surgiu na tua vida, como é que tudo começou, como é que foste parar aqui à psicologia da educação, que é uma coisa bastante específica. Conta-nos. Olha, primeiro obrigada pelo convite. Eu fui parar à psicologia um bocadinho, uma mão à frente, outra atrás. Eu antes de ir para a psicologia tinha estado a estudar ciências da cultura, porque eu sempre gostei muito de perceber como é que o meio em que as pessoas se inserem influencia as pessoas e como é que as pessoas se adaptam aos meios em questão. Mas durante o curso acabei por perceber um bocadinho que se calhar a parte que me interessava mais era a parte, ou seja, não tanto se calhar a parte cultural, mas mais a parte humana. E então depois ainda estive um bocadinho indecisa entre psicologia e serviço social, porque eu gosto muito da parte do trabalho no terreno. E eu tinha muito este pré-conceito que se calhar muita gente também tem, de que os psicólogos estão enfiados num gabinete o dia todo e que portanto há pouco trabalho em termos de terreno ou de rua ou de, não é, nessas questões mais sociais. E era um preconceito que eu também tinha e, portanto, eu estive muito indecisa ainda entre a parte do serviço social por isso, porque queria muito mais esta parte de terreno e estar do com contacto, pessoas. não é? Exato, e sair, de estar na rua e tudo mais. Acabei por ir para a psicologia, porque achei que me dava um bocadinho mais flexibilidade ou um bocadinho mais de margem de manobra em termos de mundo profissional, no fundo. E então, pronto, depois, ainda nisto, à procura de tentar juntar esta parte social, esta parte cultural, à parte humana e à parte da psicologia, acabei depois por seguir mais para a parte sistémica e, portanto, a minha formação e o meu mestrado em Psicologia Clínica Sistémica, que no fundo, em vez de se focar no indivíduo enquanto indivíduo isolado, foca-se na relação desse indivíduo com os sistemas em que ele se insere. Pode ser o sistema laboral, o sistema escolar, isto falando em macro sistemas, Sim. o sistema social, o sistema cultural, ou depois indo mais para a parte micro, o sistema familiar, dentro do sistema familiar, o sistema conjugal, se estivermos a falar de casal, pronto, e por aí. Portanto, foca-se no fundo nas relações das pessoas com estes sistemas e vice-versa. E então acabei por ir por aí. Passei, portanto, a minha especialização até em Psicologia Clínica, mas depois, quando estive à procura da parte do estágio profissional e fiquei também com muito interesse na parte da Psicologia da Educação, porque lá está, é um tipo de intervenção ou é um local de intervenção que foge um bocadinho a esta coisa de consultas de gabinete e de consultório e tudo mais, que eu queria fugir. Sim. Permite-me estar em contacto com jovens, com crianças de várias idades, com as famílias, com os professores, e portanto, pronto, eu procurava muito, lá está, procuro sempre muito esta integração de vários sistemas e de várias coisas ao mesmo tempo e não tanto uma coisa só focada nas pessoas. E então foi assim que eu fui lá parar. Pronto, foi assim que eu vim ter a Psicologia da Educação. Foi sempre um bocadinho mão à frente, mão atrás, sempre meio a ver, meio a perceber se é isto que eu gosto e pronto, e acabei por ficar para aqui. Eu acho que é muito interessante esta área no sentido de... Nós não pensamos muito sobre isto, mas as pessoas com quem nós nos damos, as séries que nós vemos, os livros que nós lemos, o ambiente em que nos rodeamos, parece que influencia muito depois a pessoa que nós nos tornamos. Eu sinto um bocado isso. Se calhar a Psicologia da Educação também procura perceber porque é que o ser humano é como é, tendo por base as pessoas que o rodeiam, como estavas a dizer há bocadinho. Sim, a Psicologia da Educação tem muita base da intervenção, pronto, em crianças e jovens, em tudo o que é problemas de aprendizagem, Sim. mexe muito ali um bocadinho também com as questões comportamentais. A questão é que, claro que existem necessidades educativas especiais e existem problemas específicos de aprendizagem, mas também são muitos casos em que estes problemas estão associados muitas vezes a questões emocionais, seja com ansiedade, seja com falta de confiança, seja com falta de autonomia ou coisas desse género. E, portanto, claro que, ou seja, mesmo estando em Psicologia da Educação, é sempre um bocado limitador se eu quiser intervir só com a criança e não quiser envolver, por exemplo, professores ou não quiser envolver famílias, por exemplo, porque lá está, apesar de ser uma questão educacional e, portanto, muitas vezes focada ou no sucesso académico ou nessas questões, nós temos sempre que envolver as outras... Temos sempre que envolver os outros sistemas em que a criança está inserida. E, portanto, claro que isso depois tem impacto, seja as atividades extracurriculares que a criança participa ou pratica,
seja o ambiente em casa, seja o ambiente na escola, seja a relação com o professor, seja a relação com os colegas, tudo isso depois tem impacto e, portanto, temos sempre que ver esta bigger picture, ou seja, nunca pode ser só o foco no sucesso escolar. O foco nunca pode ser só nisso. Temos sempre que ver tudo o que está à volta e tudo o que está ali envolvente. Pois, porque depois o sucesso escolar, obviamente, que vem de outros fatores, não é? A pessoa. Eu estou a pensar, por exemplo, nos alunos que até podem. Eu lembro-me de os meus professores falarem sobre isto quando eu era mais nova, que um aluno podia ter muito potencial, mas que o potencial era mal aproveitado ou que não sabia explorá-lo, e depois também, se calhar, envolve um trabalho não só dos professores, mas também das pessoas à volta, neste caso dos psicólogos, das pessoas que os acompanham nos ATLs e nos centros de formação, de perceber estratégias específicas para lidar com o potencial dessas pessoas, porque nós todos não aprendemos da mesma maneira. Estou a pensar para mim. Sim, e isso era uma das coisas que era um grande desafio, pelo menos para mim, é eu sempre tentar, ou seja, perceber qual é que é aqui a chave que abre aqui, lá está, que potencializa o potencial desta criança, porque pode haver coisas que sejam super lineares em termos de estratégia de estudo, de organização de tempo, do que for, mas também pode haver muitas coisas depois relacionadas, lá está, relação com os pais, relação em casa, como é que as notas são vistas em casa, como é que este incentivo ao estudo é feito, mesmo com os próprios professores, não é? Que tipo de estratégias em termos de regulação de comportamento e tudo mais é que são implementadas na sala de aula. Pronto, e portanto, lá está, dentro da parte da psicologia da educação, depois há todo o mundo para isto em termos de intervenção. E isto aqui também, até estamos a falar mais disto, esta parte de intervenção com professores, que acontece mais em escolas, mas o contexto onde eu estava até há pouco tempo até era um contexto de centro de estudos, por exemplo, mas que mesmo assim, se eu estivesse a fazer uma avaliação a uma criança, era sempre uma coisa que nós tínhamos que fazer, entrar em contacto com a escola, com o professor, perceber como é que esta criança funciona dentro da sala de aula, como é que ela funciona. E lá está, dentro da sala de aula, não só em termos de tem boas notas ou não, como é que é a relação dela com os colegas, como é que é a relação dela com o professor, como é que ela reage em termos de respeito à autoridade ou com o que for, como é que é a relação dela fora da sala, se ela interage bem com os colegas, se faz amigos com facilidade. Portanto, há sempre aqui uma data de coisas que são fundamentais, nós conseguimos perceber. E nesse centro de formação onde tu estavas, quais é que eram aqui as principais dificuldades que tu sentias em lidar com crianças de tantas faixas etárias diferentes? Estou a supor que vocês lidavam com pessoas de todos os anos de escolaridade. O que é que sentiste aqui que foi a principal dificuldade no trabalho com eles? Ou o que é que foram os principais desafios e as principais alegrias, principalmente? Olha, as principais alegrias era só o facto... Lá está, acho que toda a gente, seja crianças ou não, tem sempre o seu potencial e há espaço no mundo para toda a gente. E, portanto, as principais alegrias era mesmo conseguir conhecer os miúdos e perceber o que é que estava a passar e o que é que era, pronto, o que é que estava mesmo a precisar de ser intervencionado. Principais desafios, eu acho que era mesmo lá está, esta coisa de tentar perceber quais é que eram as estratégias que funcionavam melhor para cada criança, porque eu estava muito na parte, eu tanto tinha a parte das consultas de psicologia, como estava na parte também do apoio psicopedagógico. Certo. E este apoio psicopedagógico era, pronto, com todas as faixas etárias e todos os anos de escolaridade. E tanto podia ir só de, ok, esta criança precisa de ajuda em termos de organização de tempo, organização de estudo, pronto, só aqui mais uma questão de andar mais em cima dele e pronto, este incentivo à responsabilidade, à autonomia e tudo mais, como podia ir realmente a parte de alguma dificuldade específica de aprendizagem, seja uma dislexia, seja o que for, como problemas de concentração, problemas de confiança, ansiedade nos períodos de avaliação, que é uma coisa muito comum, não é? E acho que acontece a toda a gente ter as chamadas brancas, não é? De quando estamos sob pressão, de repente parece que se apaga tudo e, portanto, aprender a gerir isto nos momentos de avaliação. E, portanto, a principal dificuldade, ou não era dificuldade, mas assim, realmente o desafio era tentar perceber não só o que é que cada criança precisa, mas depois conseguir adaptar essas estratégias também a cada um, porque a verdade é que toda a gente aprende de maneiras diferentes. E se com crianças mais novas, por exemplo, funciona muito tornar a escola numa coisa mais lúdica, seja com jogos, seja com atividades e tudo mais, se calhar com adolescentes que estejam a tentar perceber, adolescentes ou assim mais assim, 7º, 8º e 9º ano, que estejam a tentar perceber físico-química, se calhar tem que ser um bocadinho diferente. Não é? E era realmente esta parte de adaptar as estratégias, que depois dependia muito dependia imenso de criança para criança e o que é que as trazia ali no geral. Sim. Qual é que tu sentes que pode ser aqui o papel dos pais no ajudo ao desenvolvimento do estudo? Ou seja, achas que os pais devem acompanhar os trabalhos de casa com eles, devem fazer com eles? Achas que deve ser um papel mais independente, deixá-los fazer as coisas de forma mais autónoma?
Como é que Certo. sentes que pode ser aqui uma maneira dos pais poderem ajudar aqui os filhos, ou as crianças, ou os sobrinhos? Pronto, as crianças têm a sua responsabilidade a desenvolver melhores estratégias para estudar e para terem um bom desempenho escolar. Olha, eu acho que lá está, pais ou qualquer pessoa que tenha crianças à sua responsabilidade, devem funcionar sempre como guias. Portanto, os pais não. Lá está, também temos adultos neste momento que estão tão envolvidos, a vida não está fácil para ninguém, não é? Nós também não nos podemos esquecer que os pais nunca são só pais, são filhos. Sim. Muitas vezes, às vezes, conforme o ciclo em que a família se encontra, não são só filhos, também são cuidadores a certa altura, não só dos filhos, mas até dos próprios pais ou de outros familiares. Estão empregados ou são empregadores, portanto temos aqui já inúmeros papéis e portanto eu não acho que haja necessidade dos pais adotarem ainda mais o papel de professores em casa, com trabalhos de casa, mas acho que devem sim adotar o papel que têm que adotar em tudo o que implica os filhos, não é? Que é de guias e de responsáveis e portanto pode haver realmente um acompanhamento dos trabalhos de casa e tudo mais, mas sempre nesta de autonomia dos trabalhos de casa são responsabilidade das crianças, não é? E portanto tem que haver uma estrutura e uma rotina, portanto haver um momento, ok, eu sei que nesta hora tenho que ir fazer os trabalhos de casa, tenho que ir estudar, o que é que eu estudo ou que trabalhos de casa é que eu faço, eu posso escolher se quero fazer sozinho ou se preciso de ajuda. Os pais, realmente às vezes é preciso ajudar mas mesmo assim tentar incentivar ao máximo a autonomia dentro disso, ou seja, vamos tentar encontrar a resposta juntos no manual, ou vamos pesquisar juntos, ou seja, lá está, não é preciso assumirem esse papel de eu tenho que saber a matéria para poder explicar. Às vezes o lerem as coisas em conjunto, ou lerem e pedir à criança para voltar a explicar, ou para dizer em voz alta, ou para dizer o que é que percebeu daquela parte, já é uma grande ajuda. E portanto acho que aqui sempre o dar uma rotina o mais estruturada e mais previsível possível, porque as crianças e adolescentes têm sempre que perceber quais é que são as expectativas para si. Sim. Ou seja, eu sei que os meus pais esperam que eu faça os trabalhos de casa e estude e tenha boas notas, ou mesmo não tenha boas notas, que eu dê o meu melhor. E portanto nós temos que pôr as expectativas todas em cima da mesa e dar uma rotina o mais estruturada possível, para depois dentro dessa estrutura podermos dar então a autonomia e a liberdade de ok, a esta hora vais fazer trabalhos de casa, que trabalhos de casa é que tu fazes, ou como é que os fazes, ou por onde é que queres começar, ou queres fazer sozinho ou não, isso aí depois estou contigo, exato, estou contigo, eu estou contigo, apoio como quiseres, tudo bem, mas aqui agora, portanto lá está, é aqui um equilíbrio às vezes que é muito difícil de arranjar, e principalmente com pais que estão estourados, não é? E têm muitas exigências noutros papéis da sua vida, mas é aqui um bocadinho difícil de encontrar, que é, ok, estrutura e ao mesmo tempo flexibilidade dentro da estrutura. E relativamente aqui às atividades extracurriculares, tu achas que pode ser uma mais-valia para as crianças, em termos de, também para ter um momento mais de descontração, de sentido de comunidade com outras crianças, aqui melhores relações, achas que pode ser uma vantagem, ou sentes que neste momento estão demasiado sobrecarregadas com este tipo de atividades e acabam por não ter tempo para, ser crianças, ou simplesmente para estar sem fazer nada? O que é que tu achas? Olha, eu sou super apologista das atividades extracurriculares, desde que lá está, com equilíbrio. Porque também acho que agora vê-se muito miúdos, passam o dia todo na escola e a seguir tem apoio ao estudo, por exemplo, ou tem explicação, e depois tem inglês, e depois tem natação, ou tem vôlei, ou tem futebol, ou tem tudo mais. Portanto, acho que são super importantes, é onde nós, ou seja, é onde eles adquirem muitas competências que não adquirem na escola ou num sítio de educação formal. Seja o lidar com a frustração, seja o trabalho em equipa, seja a resiliência, seja o lidar com feedback que nem sempre vai ser positivo, e portanto ter que encaixar esse feedback e ter que melhorar com base nesse feedback, portanto coisas que nem sempre acontecem na escola, porque a escola também não é um espaço para se aprender tudo, é um espaço de aprendizagem, mas não é um espaço para se aprender tudo também, e portanto eu acho que sempre lá está, com peso e medida, portanto super apologista, e desde que sejam também atividades que fazem sentido para a criança. Por exemplo, nós sabemos que praticar atividade física é super importante, mas calhar nem todas as crianças precisam de praticar um desporto a nível competitivo, por exemplo. E terem mais essa expectativa e mais essa pressão em cima delas, quando se calhar até não é uma coisa que lhes faça muito sentido, às vezes acaba por ser ainda mais prejudicial do que benéfico. E vice-versa, portanto também sabemos que aprender inglês é super importante hoje em dia. Se calhar pode haver crianças com inglês na escola não precisam, precisam de mais um reforço, mas cá não precisam ter inglês 3-4 vezes por semana, não precisam de se preparar para exames super complexos e super, não é? Portanto lá está, ou seja, adaptar as atividades extracurriculares àquilo que faz sentido a cada criança, que também são diferentes todas umas das outras, e lá está, com peso e medida de até que ponto é que estou aqui a sobrecarregar ou não, são coisas que fazem sentido e que estão mesmo a contribuir para o bem-estar da criança, do jovem, do que for. Sim.
Tu sentes que aqui, enquanto psicóloga, vês as crianças a passar muito tempo com os telemóveis? Ou seja, eu sinto que as crianças e nós, eu falo também Sim, nós, porque nós adultos sim, também passamos sim. imenso tempo no telemóvel, mas eu sinto que a capacidade de concentração é cada vez menor, tanto para eles como para nós, pela velocidade com que as coisas acontecem, pela duração dos vídeos das redes sociais, que é cada vez menor. Parece que estamos constantemente a ser formatados para prestar menos atenção às coisas e para ser uma atenção mais rápida. E eu sinto que isso pode ser prejudicial em termos de educação. O que é que tu achas enquanto profissional? Sim, o que nós vemos é que há uma atenção muito fragmentada. Ou seja, se nas crianças, depois também depende um bocadinho das faixas etárias, mas, por exemplo, se nas crianças é muito mais difícil agora que elas se mantenham concentradas durante um período de tempo um bocadinho mais extenso, ou fazer tarefas mais aborrecidas, porque a verdade é que nós podemos tentar dinamizar as atividades todas e de todas as maneiras e mais algumas, mas há atividades que vão ser sempre aborrecidas e vão. E o saberem lidar com isso, olha, eu vou ter que fazer coisas que não gosto e faz parte da vida, não é? Nem toda a gente está sempre feliz e nem toda a gente está sempre estimulado e faz parte. Portanto, lidar com essa falta de estímulo e o lidar com essa atenção mais fragmentada. Por exemplo, nos adolescentes o que nós já vemos é, lá está também essa atenção fragmentada, mas é muito o multitasking, ou seja, se for preciso estão a estudar, mas estão a ouvir música ou estão a ouvir um podcast, estão a responder a mensagens, estão a pôr uma história, estão a ver uma notificação que caiu, pronto, estão a mudar a música, estão o que for, e portanto este multitasking que à partida parece que é, olha, não é, nós conseguimos fazer várias leituras disto, tanto pode ser, olha, fogo, um miúdo tão novo e consegue estar a fazer tanta coisa ao mesmo tempo, exato. Mas que por outro lado é ok, mas não há atenção plena nem atenção profunda em realmente nada, ou seja, eu estou a fazer várias coisas ao mesmo tempo, não estou 100% concentrada em nenhuma delas. Sim. E claro que há coisas que eu não preciso estar 100% concentrada para fazer, não é? Não preciso estar em silêncio absoluto para estar a lavar a louça, por exemplo, mas calhar para estudar preciso, não Sim. é? Também conforme as matérias e conforme a maneira como cada pessoa gosta de estudar ou como aprende melhor. Mas aí sim, ou seja, tanto nas crianças mais novas, o manter a atenção durante períodos um bocadinho mais extensos ou com atividades que não sejam tão estimulantes, e depois com adolescentes ou com jovens um bocadinho mais velhos, esta coisa do multitasking, quem está a fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas na verdade não está a fazer nada bem, porque olha, nem estou completamente disponível para o meu amigo que me está a mandar mensagens, porque estou a ver a mensagem dele e estou a responder, mas estou meio a estudar, nem estou a estudar como deve ser porque estou a ver a notificação dele. Nem estou se calhar a prestar atenção à coisa, estou a ler, mas estou a ouvir televisão, mas também não estou a ver o que é que está a passar na televisão, também não estou a ler, estou a fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas não está a fazer nada realmente concentrado e com atenção profunda. Eu acho que isso é as duas coisas que nós vemos mais. E depois, claro, toda essa coisa de ter que ser um estímulo constante e que acaba por dar pouco espaço ao aborrecimento, que é super importante. Ao silêncio, para estar só sem fazer nada. Sim, ao aborrecimento, à falta de estímulo, porque é nesses momentos é que surge muita coisa em termos de criatividade. Sim. Não é? Quando eu estou aborrecida e eu preciso pensar em alguma coisa para fazer, é que eu tenho tempo se calhar para pensar como é que eu vou resolver alguma questão, não é? Esta coisa da resolução de problemas e da criatividade e tudo mais que acaba por ficar aqui um bocadinho mais de parte, porque eu nunca preciso estar aborrecida. Eu tenho, no meu telemóvel eu tenho imensas coisas para fazer. Por outro lado, eu também acho que há coisas boas. Por exemplo, eu acho que para além de os miúdos terem uma capacidade de adaptação enorme, porque eles pegam num computador, pegam num tablet, pegam num telemóvel, pegam em qualquer coisa que consiga, têm uma capacidade de adaptação enorme, portanto eles têm esta coisa já muito intuitiva de percebendo como é que funciona uma rede social, percebem como é que funcionam as outras e percebendo como é que funciona um meio de comunicação, também percebem os outros. E ao mesmo tanto, eu acho que esta capacidade de adaptação que eles têm é fantástica, que eu demorei imenso tempo a tentar perceber como é que funcionava tipo um computador ou uma coisa assim, e nós já crescemos nesta era também. Mas pronto, tanto não são só coisas más, têm imenso acesso à informação. Informação é coisa que não lhes falta, eles conseguem ter ou informações ou notícias ou o que for sobre tudo, claro que tem os seus perigos e os seus riscos também, mas não é só tudo mau, mas sim, realmente aqui em termos de concentração ou de experiência de educação e de aprendizagem e tudo mais, tem dificultado algumas coisas, sim. Conselhos é que tu darias aqui para terminar? Que conselhos é que darias para uma melhor tática de estudo? Como tu passaste tanto tempo a lidar com crianças no centro de formação, com tantas valências diferentes e com tantas respostas diferentes, e lá está, são todos diferentes, que conselhos assim gerais é que tu darias para conseguirem aproveitar melhor os momentos de estudo e os momentos em que efetivamente têm que estar concentrados e ter um melhor rendimento escolar? Olha, para crianças e pronto, assim mais novos, até ao 5º, 6º ano, onde às vezes ainda é muito esperado também que os pais estejam assim mais em cima deles, ou que às vezes eles precisam mesmo de algum apoio em termos de trabalhos de casa e de escola e tudo mais. Lá está, o tentar tornar as coisas o mais dinâmicas possíveis. Às vezes isso não é muito fácil,
Porque se eu tenho um texto enorme para ler e não sei quantas perguntas de interpretação, é um bocado complicado eu ser dinâmico. Exato, ser muito dinâmico. Mas tentar, seja uma leitura intervalada, por exemplo, eu leio um parágrafo, tu lês outro, fazer umas vozes engraçadas, tanto lá está, tentar dinamizar as coisas ao máximo, coisas com matemática, arranjar objetos, arranjar coisas para tornar as coisas um bocadinho mais visuais, em vez de serem só números numa folha. Pronto, para crianças eu acho que é muito tentar tornar as coisas o mais dinâmico possível, fazer perguntas, lá está, ou se calhar não assumir tanto o papel de professor, mas mais dizer, olha, eu também não tenho a certeza, vamos tentar perceber juntos, deixa ver, vamos ver no teu manual, vamos ver no caderno. Lembras-te como Exato, lembras-te como é que o professor ou a professora explicou na sala? Lembras-te se foi assim ou se foi assado? Porque pronto, também há coisas que mudaram entretanto e os pais não têm que saber essas coisas todas. Para depois jovens mais velhos, tipo assim já a partir de 7º, 8º, 9º, secundário, que já têm uma autonomia diferente e que portanto à partida os pais já não andam tanto em cima destas coisas e porque faz parte das responsabilidades deles, não é? Mas eu acho principalmente para esta coisa da concentração, toda a gente tem assim dificuldade em manter-se concentrado durante longos períodos de tempo. Eu já não lembro como é que se chama o método, mas aquilo é, por exemplo, fazes 15 minutos de estudo e aí não há música, não há telemóveis, não há notificações, não há nada, é estudo. 5, 10 minutos de pausa e aí sim, sais do local de estudo onde estás, vais um bocadinho à rua, vais à casa de banho, vais beber uma água, o que for, podes ver o telemóvel, tudo bem. Acabam os 10 minutos, 5, 10 minutos, voltas mais 15 20 minutos, por aí. Esse método funciona muito bem. Depois, tudo o que seja assim, matérias que sejam chatas de estar a estudar e tudo mais, flashcards ajudam imenso. Fazer resumos como deve ser, ou seja, porque eu também noto muito que os miúdos quando estão a estudar muitas vezes estão a fazer resumos, mas estão a copiar coisas. Sim, a copiar de um lado para o outro. Exato, não é bem o objetivo. Portanto, ler as coisas uma vez, ok, o que é que eu percebi, o que é que eu não percebi? Eu consigo explicar isto, até tentar voltar a explicar em voz alta antes de avançar para a escrita, explicar em voz alta, eu consegui perceber isto bem o suficiente para explicar e depois então passar essa parte, tentar escrever sem olhar ou sem consultar, ou o mínimo possível. Também fazer mapas mentais ou mapas de conceitos, que no fundo imagina, estamos a estudar, sei lá, um tema qualquer específico, tipo de história, e tu pões o tema específico que estás a estudar no meio e depois vais fazendo tipo uns raminhos, assim quase como se fosse um coisa, e vais, pronto, aqui são os principais conceitos, aqui são as consequências, aqui são as datas. E portanto tornar isto uma coisa um bocadinho mais visual, para não ser só, lá está, quem tem facilidade em decorar. Ótimo, não é? Para normalmente não costuma ter muitas dificuldades com estas coisas. Mas pronto, para quem tem mais dificuldades em decorar, tornar as coisas mais visuais ajuda. E depois fazer exercícios, treinar e não ficar à espera das vésperas para fazer tudo. Exato. Fazer exercícios, treinar e errar perguntas, corrigir as perguntas, voltar a fazê-las, porque também é assim que se aprende. Consultar as soluções, se eu não sei fazer, vou ver. E pronto, é isso. É praticar e pronto. Ok, obrigada por teres vindo, Carlota. Espero que tenhas gostado. Sim. Muito obrigada.